Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Trilha. Eu já vou conectar aqui o Fernão Icoma, executivo da AES Corp em Washington. Conexão Brasil e Estados Unidos. Boa noite, Fernão. Fernão Icoma, seja bem-vindo Fala, a mais uma Dani. trilha. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. E Tudo jóia. você? Tudo jóia, tudo bem. Muito bom. Obrigado pela tua disponibilidade. Eu vou apresentar antes um pouquinho o Fernão. O Fernão é executivo da AES Corp, né? Uma carreira sólida aí. Passou por Big Four, como a Deloitte, passou pela Philip Morris e depois uma carreira ascendente aí na AES Eletropaulo até chegar hoje na AES Corp em Washington, e ele gentilmente cedeu o tempo dele para poder comentar com a gente, discutir um pouco da carreira internacional. É um tema tão polêmico, né, e um tema muito importante para aqueles que querem sair do Brasil e entender que requer planejamento, não só financeiro, mas planejamento familiar, enfim, é um tema bem importante, a gente vai discutir aqui. Muito obrigado mais uma vez, Fernão. Legal, obrigado a você pelo convite. Estou feliz de poder compartilhar um pouco da minha história com você. Legal. Bom, a gente vai seguir um roteiro de perguntas. Todos os seguidores podem perguntar também. Eu tenho já algumas perguntas depois de alguns clientes da trilha, parceiros, enfim. Mas vamos começar com o roteiro principal, que é onde tudo começou, né, Fernão? Como você se motivou a tomar essa decisão de sair do Brasil e rumo aos Estados Unidos, né? Então, eu queria entender um pouco aí qual foi o pulo do gato, né? A grande virada de chave aí no teu projeto de vida e carreira. Eu acho que teve três fatores fundamentais assim que me levaram a procurar essa vida aqui fora, essa carreira aqui fora. Acho que o primeiro foi essa curiosidade, né, de viver outras culturas, de ver como seria a vida em algum lugar diferente, né, conhecer pessoas diferentes. Acho que isso foi um dos motivos. O outro motivo foi uma insatisfação grande, né, com o nosso país. Infelizmente, a gente trabalha no Brasil, paga um monte de imposto e não tem muito retorno, né? Então, isso é uma coisa que pesou. E o terceiro, que acho que foi talvez um dos mais importantes, é a violência, né? Na época no Brasil, acho que ainda continua violento, mas essa sensação de você sempre estar em alerta, sempre estar preocupado com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua família, isso é uma coisa que me incomodava muito, né? E essa diferença cultural que existe lá, e acho que esses foram os três fatores que me fizeram, né, focar em tentar uma carreira internacional. Ótimo, ótimo, Fernão. É verdade, o Brasil ele é um país emergente, a gente sabe disso, tem as dificuldades, né? E a grande motivação das pessoas que querem buscar a carreira lá fora, principalmente dos clientes que passam pela trilha, é justamente essa, né? A motivação de ter uma qualidade de vida melhor, né? De, por exemplo, criar o seu filho fora, né, num país que dê, assim, segurança e dê condições, né? Então, eu acho que esse é o grande motivador, mas é claro que a gente vai falar bastante na live dos desafios, porque Aham. não é rosas, né? Sim, A sim, gente sem dúvida. sabe disso. Então, o planejamento é bem importante, a gente vai focar muito no planejamento, nos prós e nos desafios também, né? Ah, eu queria entender também, Fernão, qual foi o grande assim mentor, a pessoa que foi um exemplo, né, ou talvez uma referência importante naquela época que você, né, foi para os Estados Unidos e que o ajudou a tomar essa decisão e partir. Você pode falar um pouquinho, assim, talvez não tenha uma pessoa, mas de repente algumas pessoas-chave que te ajudaram nessa empreitada aí. Sim, não, sem dúvida. Acho que até estaria sendo injusto se eu citasse uma pessoa só.
Eu acho que teve várias pessoas, né, nesse processo que me ajudaram muito. Eu tive a sorte de ter grandes chefes, assim, chefes que me deram a abertura de, em um determinado momento eu senti que eu queria tentar fazer um projeto lá fora, eu queria ter uma exposição, ter a abertura de poder chegar numa avaliação de desempenho, conversar e falar, se tiver algum projeto, sim, eu tenho interesse. E a pessoa entender e ajudar e falar, então tá, eu vou te pôr nesse projeto que você vai ter uma exposição legal, você vai para lá ficar um mês, vai para lá ficar 15 dias, né? Vai lá, mostra, fica aqui comigo mais 1, 2 anos, depois disso eu vou te ajudar a ir para lá. Eu acho que ter uma conversa franca com o mentor, ter mentores, gestores que dão essa abertura foi uma coisa muito importante. Um outro chefe também que me ensinou muito a tentar pautar a carreira em ciclos, né? Então ele, vamos trabalhar aqui em 3 ciclos. Nesse primeiro ciclo de 1, 2 anos, você aprende como é que funciona, você, né, entende aqui esse processo, aprende como que faz. No segundo ciclo, eu quero que você melhore isso, que você deixe aqui tua marca. Vamos nesses 2 anos já deixar, né, melhorar o processo. E no terceiro ciclo, a gente já prepara alguém para assumir o teu lugar e você já ir para o próximo desafio. Eu acho que tentar fazer a carreira assim foi uma coisa que me ajudou muito. E ter essa abertura, essa transparência foi também outra coisa importante. Muito legal, Fernão, que você comentou, até fazendo uma retrospectiva. Antes do planejamento, antes desse ciclo 2, né, tem um ciclo 1, que é o próprio profissional se engajar na causa, né? Ou seja, além da empresa certa e do gestor certo, ele mostrar essa vontade de ir para fora e começar a planejar com o próprio mentor, com o próprio gestor, e desenhar esse caminho. Né? É claro que depois, durante a live, a gente vai falar um pouquinho dos caminhos possíveis para uma expatriação ou, de repente, para uma aplicação de uma vaga internacional direto aqui no Brasil, enfim. Mas, voltando, eu acho que a atitude do profissional em mostrar interesse e condições para isso faz assim, esse motor funcionar bem e aí depois fechar, planejar, de fato, o desenho, né, dessa carreira internacional. Mas antes tem esse motivador que é a atitude, né? Eu lembro muito claramente de um projeto que eu me candidatei para fazer, que estava até um pouco fora da atribuição. Me candidatei para fazer, foi um projeto que deu certo, e aí essa minha chefe, como sabia, acabou mostrando esse projeto para o pessoal de fora, eles gostaram e chamaram para replicar aqui nos Estados Unidos uma primeira vez. Então foi a primeira vez que teve a oportunidade, foi por conta de um projeto que foi lá, e também por conta dessa gestora, desse chefe, saber que tinha um interesse e ajudar nessa exposição para fora. Acho que esse foi o primeiro passo. Muito bom, Fernão. Mas na hora que veio a proposta, né? Olha, Fernão, tem uma vaga para ti nos Estados Unidos, em Washington, do jeito que você queria. O que pesou para você dar o sim? Essa é uma curiosidade minha, porque eu suponho que você deva ter colocado na balança vários itens, né? Uma expatriação não é fácil, você tem que equilibrar vários pratinhos da tua vida, principalmente naquele momento que você está vivendo, e eu acho que você teve, assim, dificuldade para realmente confirmar isso. Sim. Uma reflexão que você deve ter feito. Você pode comentar um pouquinho para a gente aqui, para os seguidores? Sim, acho que o principal é essa saudade da família, né? É não poder estar perto das pessoas que você ama, que você foi criado, né? Não estar perto, ver os sobrinhos crescer, ver as pessoas mais velhas envelhecerem, né? Sempre ter aquele medo de, será que quando eu voltar eles vão estar aqui? Eu acho que isso é uma coisa que pesou muito. Mas como era uma coisa que eu tinha muito interesse, estava focado, acho que da minha parte foi uma decisão difícil. Foi uma decisão fácil. Só que também tem um aspecto que é uma decisão que você não toma sozinho, né? Como você, no meu caso, estava vindo com a família, com a esposa, você tem que também vender esse sonho para ela, né? Ela tem que comprar esse sonho, seu parceiro, a parceira tem que estar junto nessa, porque talvez seja até mais difícil para eles do que para a gente, né? Porque você está vindo com trabalho, você está vindo com uma coisa que você sonhou para você, né?
Agora, você está basicamente pedindo para o outro, agora os teus sonhos você abre mão e vamos comigo viver isso. Então, é uma coisa difícil, é uma coisa que, assim, deu certo. Ela também trabalha na área de TI, conseguiu uma recolocação aqui, mas é uma coisa que eu vejo até os amigos, assim, né? É muito importante que a família inteira esteja no sonho, no processo ali. Esteja alinhada com o teu processo, porque a É, família tem carreira também. Isso é é, importante, né? Tua esposa tem uma carreira, ela também tem projetos e não é fácil equalizar, né? Uma isso. decisão não vai ter que ir, lógico, a família inteira vai ter que se transferir, exige planejamento, exige uma conversa muito franca e limpa, né, do projeto de carreira. Muito legal, Fernão, que você comentou. Agora eu queria entrar um pouco nos termos práticos mesmo, né? Aqui eu acho que os seguidores eles estão bem interessados em saber, mas como é que eu faço para trabalhar fora do país? Uhum. Esse é o sonho de muita gente, né, Fernão? E você Aham. conseguir, é por isso que eu te chamei também, uma oportunidade de dar o exemplo para os profissionais executivos do Brasil, né? Não é uma tarefa fácil, como você colocou para mim até antes da live, quando a gente conversou, e tem alguns caminhos específicos e eu queria que você os comentasse. Ou seja, qual é o caminho mais fácil hoje? Qual é o visto, por exemplo, no caso dos Estados Unidos? Porque Isso. o profissional pode ir para a Europa, pode ir para a Ásia, né? Quando a gente fala carreira internacional, está aberto. Mas falando especificamente do teu caso, que é Estados Unidos, Uhum. como que você poderia dizer para o público os caminhos a percorrer? Documentação, É. projeto, caminhos mais fáceis, o que tem que driblar, etc. Falando de Estados Unidos, né, que é a realidade que eu vivi, tenho amigos aqui também que passaram por isso. Basicamente, eu vejo dois caminhos, né? Um caminho seria através do estudo, então você vem para cá fazer uma pós, fazer um mestrado. Concluindo esse mestrado, o governo te dá um ano para você trabalhar aqui. E aí, nesse ano, você teria que arrumar um emprego. E depois disso, essa empresa teria que patrocinar o teu green card ou alguma coisa assim para você conseguir continuar. É um caminho que eu já vi funcionar e já vi também não funcionar tão bem, porque a pessoa vem, às vezes é um processo caro, né? Você pagar um MBA no exterior, você tem que pagar também esse um ano meio que sem trabalhar, sem ter renda. Às vezes você pega um financiamento em dólar e aí, se não der certo, você tem que voltar para o Brasil com uma dívida em dólar. Então, é um caminho que, quando dá certo, tudo bem, quando não dá, é um pouco arriscado, né? Não sei se você consegue recuperar isso no Brasil em reais, se o mercado no Brasil vai valorizar tanto esse MBA no exterior quanto deveria. Esse é um caminho. Uhum. O segundo caminho foi o caminho que eu fiz e que é a transferência intercompany, né? Então é alguma empresa que ela tem a matriz nos Estados Unidos, ela tem uma filial no Brasil. Tem alguns requerimentos mínimos, né? Você tem que trabalhar pelo menos um ano nessa empresa, você tem que estar um ano lá. E aí, dependendo do nível que você está na empresa, você consegue essa transferência entre companhias. Uma coisa que é importante é ter, eu acho que é trabalhar com certificações, né? Certificações internacionais, reconhecidas, querendo ou não, sempre estar estudando inglês. Assim, a gente sempre acha que inglês talvez seja bom, mas nunca tá. O fato é que nunca é a mesma coisa, a gente nunca consegue se comunicar da mesma maneira que a nossa língua mãe. Então, Uhum. tá estudando com inglês, porque eu já vi também casos de, às vezes, a oportunidade aparece para a pessoa e aí ela não tá com inglês. Entendi. E esse é um trem que não passa duas vezes, né? Então, se não tiver preparado na hora da oportunidade, também é um problema. Sim. Esses seriam os dois caminhos. Bom, teria um terceiro, né, Fernão, que seria se aplicar direto, Uhum. ah, não, numa posição, por exemplo, ele se aplicando direto numa posição fora. Isso. Mas esse é o caminho mais difícil, né? Esse é um caminho que às vezes até assim aparece algum amigo ou outro, como é que faz? Eu vi essa vaga aqui, será que dá para aplicar? Não sei o quê. E é um caminho que particularmente eu não conheço ninguém que conseguiu isso, porque é muito difícil, né? Você pegar alguém que está em outro país, aplicar para uma vaga, você não conhece, não tem nenhum histórico dessa pessoa.
a empresa vai lá, vai bancar o processo dele para ele vir aqui tentar, é muito difícil. Ainda tem esse tipo de visto, ele cai numa loteria. Então, não é só o Brasil, é o mundo inteiro tentando entrar por esse tipo de visto. Eu acho que, assim, é muito, muito difícil você, sem ter nenhum contato prévio com a empresa, conseguir aplicar e conseguir essa vaga direta. Até um fato também, essa semana o Trump ele deu uma congelada em todos os vistos, né, de trabalho, por conta do desemprego, da pandemia. Até dezembro não estão sendo emitidos nenhum visto de trabalho. Uma informação importante. Então, em suma, né, Fernão, a gente teria 3 caminhos para esse profissional ser transferido. E aí eu acho que a gente pode colocar o exemplo também Europa, Ásia, enfim. Eu acho que o primeiro modelo é estar numa empresa global, aqui no Brasil. É a maneira mais fácil de ele vender a ideia para o gestor dele e aí sim trabalhar a transição internacional. Me parece mais razoável. Esse é o Esse caminho. profissional é menos custoso, porque a empresa acaba absorvendo os custos de transferência, que muitos esquecem, né? Eu vou para fora, mas qual é o meu custo de locação, qual é o meu custo da mudança, né, das minhas coisas, enfim. Então, o melhor modelo seria uma empresa global aqui no Brasil. E os outros 2 modelos, ou como estudante, ou aplicando-se numa vaga direto, são modelos que podem funcionar, mas o profissional tem mais dificuldade para alcançar esse objetivo. Tem, com certeza. Até no terceiro Ótimo. modelo, né? Se você aplica para uma empresa, a empresa fala, tá bom, venha. Se não é uma empresa conhecida, se a pessoa estaria disposta a bancar do próprio bolso, ir para um lugar sem ter nenhuma ideia do que essa empresa então vai fazer, até para o próprio funcionário ou para a pessoa que está almejando essa Pois vaga, é é, uma decisão difícil, né? pois é, pois é. É a mesma coisa quando você contrata um profissional aqui no Brasil de fora. Né? Como é a cultura dele, como é que é o jeito que ele trata as pessoas, enfim, você consegue fazer um processo seletivo remoto para filtrar os soft skills, mas o jogo começa no primeiro dia de trabalho e é muito arriscado, né? Então, faz todo sentido o que você está falando, Fernão. Tem uma dúvida, uma pergunta do Rodrigo Fuji. Sou empresário aqui no Brasil, Fernão e Bruno. Como você enxerga a oportunidade e competição em um mercado de alto rendimento como nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta boa, cara. Até não sei se tem muito gringo aí, mas na verdade é interessante, porque para você conseguir nessa transferência, querendo ou não, você tem que se sobressair no Brasil. E no mercado como São Paulo, que é extremamente competitivo, muita gente boa. Então você chega aqui acelerado, né? Achando que, meu Deus, eu chegar aqui. E quando você chega aqui, a média é normal, não é tão mais competitivo que São Paulo, por exemplo. Então é Uhum. uma coisa interessante. Assim, às vezes o que a gente acha que vai chegar aqui e agora vai ficar mais difícil, eu acho que acaba não sendo muito diferente de qualquer outro mercado, assim. Então, eu vejo muito os imigrantes que vêm para cá qualificados são muito bons em geral, assim. Sim, e eu complementaria a tua resposta, Fernão, dizendo que existe também o profissional ele tem que se preocupar com o fit cultural. As coisas como funcionam, né, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país é diferente do Brasil, né? Então, muitas vezes a gente tem que se acostumar com o jeito, a maneira de se relacionar, inclusive numa reunião, né? A gente estava conversando previamente antes da live, e você comentou que nas primeiras reuniões que você fez na ES Corp, você se assustou até com a objetividade do americano, né, em tratar um assunto. Não é fácil, né? Não, No não. Brasil a gente tem esse jeito mais acolhedor, tem 5 ou 10 minutos lá do café, do quebra-gelo, de gerar o rapport. Nos Estados Unidos não funciona assim, né, Fernão? Não, não. A primeiro, o chegar no horário, né? Eu mesmo não tinha o costume. Se a reunião é às quatro eu saio da minha mesa para ir para a sala de reunião, né? Então, se chegar atrasado já é uma falta de respeito com o tempo da outra pessoa. E o tempo da reunião, você marcou uma reunião de 1 hora, você tem 1 hora. Acabou essa 1 hora, não tem, mas espera aí, vamos cobrir esse outro assunto, vamos não. Acabou essa 1 hora, se quiser, marca uma outra reunião.
Então, isso é uma coisa que foi interessante também. Horário de almoço, todas né, que no Brasil a gente tem esse costume de, sexta-feira, 2 horas de almoço, vamos numa churrascaria, num restaurante japonês, No mineiro, no confraternização, japonês. dá saudade, na verdade. Dá saudade, mas não é assim que funciona. Muito bom, Fernão. E agora que você conseguiu, assim, esse projeto para a tua vida, para a tua carreira, né, está se realizando aí, quais foram as principais conquistas que você enxerga aí nos Estados Unidos, dentro da companhia, enfim, com a tua família? Eu queria que você fizesse um Aham. apanhado, tudo que assim, você lucrou mesmo, né, Uhum. quando comparado à realidade do Brasil. Sim. Eu acho que a oportunidade de vivenciar, de viver num ambiente tão multicultural é uma coisa assim que não tem preço, né? Que você tem contato com gente de todos os cantos do mundo, culturas diferentes, comidas diferentes. Acho que isso é uma coisa muito enriquecedora, assim, que me deixa muito satisfeito. Acho que o fato também de você ter um planejamento a longo prazo e de sensação de, cheguei, acho que eu consegui, isso é uma realização muito grande também. Querendo ou não, a parte, né, financeira que você está recebendo uma moeda mais forte, é um país mais estável, você se sente mais seguro com todo esse problema que dá, né, de pandemia, coronavírus, você tem um suporte maior do governo, você se sente mais seguro, né? Ter a oportunidade de crescer teu filho num ambiente que ele pode ter mais oportunidades também, acho que esses são os principais benefícios, né, de estar aqui fora. Ótimo, ótimo. E eu acho também que o networking, né, a exposição que você leva, né, nessa experiência, é importante também para a tua carreira, né, Fernão? Dentro ou fora da empresa, perfil multicultural, quando a gente fala isso no Brasil aqui, e eu assessoro muitos executivos que passaram por experiências internacionais, às vezes até de curta duração, eu sempre acho que é importante colocar no resumo de qualificações, por exemplo, no currículo, essa questão do perfil multicultural, né? Porque só quem viveu fora do Brasil sabe que isso exige muita resiliência, né? Então, isso também é um prêmio que você está levando, né, para o resto da tua vida profissional, né? Com Sim, certeza. sim. Muito bom, Fernão. E assim, eu queria saber um pouquinho assim dos bastidores, tá? Muita gente fala, não, mas eu tô de saco cheio do Brasil, eu tô desmotivado, tô ganhando mal aqui, ou tem uma questão de fuga, né, que eu percebo em muitos profissionais, que eles acreditam que assim, é pegar Guarulhos, né, e partir o avião e vai para o exterior desbravar, enfim, e vai tocar um projeto internacional. Mas pouca gente sabe dos bastidores do que é viver fora e trabalhar fora, né? Uhum. Ou seja, inclusive com uma responsabilidade, você como diretor de uma companhia enorme, tem uma grande responsabilidade, tem um orçamento muito grande na mão, né? Faz gestão de pessoas fora do Brasil. Então, eu queria entender assim, no detalhe, os bastidores, as coisas que ninguém conta, né, sobre a carreira internacional. Uhum. Acho que esse trabalhar com equipes multiculturais é um benefício, mas também é um grande desafio, né? Você entender como outra cultura funciona, o que é legal fazer, o que não é legal, o que é permitido, o que não é permitido, respeitar tudo, né? Desde costumes básicos até religião das outras pessoas, é uma coisa muito importante, assim, muito desafiadora. Eu acho que tem os desafios da parte pessoal são até mais complicados, né? Você garantir que por mais que você tenha aqueles dias que você não tem certeza se foi a decisão certa, você tem que chegar em casa e vender lá para a tua família que não, estamos juntos, isso aqui é o melhor para todo mundo e acho que é um desafio muito grande isso. Uhum, uhum. Que mais? Eu acho que
A distância também dos amigos e famílias atrapalha, Fernão? Ah, sem dúvida, não, sem dúvida. Isso é o principal, na verdade. Acho que todo Natal eu vou para o Brasil e quando eu não quero voltar para cá. Né? Acho que essa distância não passa, nunca vai passar. Você nunca está satisfeito, né? Você não poder ver as pessoas que você gosta todo dia, não ver elas crescerem, não ver as crianças crescerem. Isso pesa todo dia. Acho que toda vez que eu volto, eu tenho vontade, depois acaba passando e você acaba acostumando. Né? Apesar que hoje em dia, com o WhatsApp, com os meios de comunicação, tá mais fácil de manter o contato. Né? Uhum. Agora, tem um ponto também que eu estava pensando, que o brasileiro, quando chega, por mais que o brasileiro em si ele tem um perfil muito outstanding, né, de relacionamento, né, um perfil bem adaptável, mas quando ele chega num país como os Estados Unidos, você precisa se provar mais, né? Eu acho que a exigência ela é bem maior, porque você vem de um país mais humilde, né? Uhum. Então, essa deve ser também uma grande dificuldade, né, Fernão? Sim, sim. Querendo ou não, às vezes a gente tem um complexo de inferioridade, né? Às vezes não é nem pelo fato de ser brasileiro, mas não ser a sua língua, não ser o seu país. Então, assim, até o fato de, às vezes, estar numa reunião, você tentar se expressar, eu sei esse assunto, eu sei o que eu quero falar, mas pelo fato de não dominar a língua, você não conseguir se expressar tão bem, é uma coisa que é frustrante e que você tem que trabalhar todo dia, né, para tentar superar isso, para tentar manter a confiança e a autoestima, né? É uma coisa complicada também. Muito bom, Fernão. Agora, eu vou fazer algumas perguntas dos colaboradores e parceiros da trilha, tá? Quem tiver dúvidas, pessoal, pode colocar aqui no feed que a gente vai responder, tá? A primeira pergunta é da Eliane Martins, ela é colaboradora da trilha, e a dúvida dela é: qual sentimento mais esteve presente durante o teu processo de expatriação, né? Quando realmente veio aquele sim, e quando você começou a planejar a mudança, levar suas coisas para os Estados Unidos, enfim. O sentimento era de fiz a coisa certa ou um pouco de arrependimento? Quer dizer, você teve que contrabalancear esses dois sentimentos. Uhum. Eu acho que, em geral, foi mais o sentimento de fiz a coisa certa, né? No começo, principalmente no começo, você tem aquela euforia, então tudo parece melhor, tudo é maravilhoso, tudo é mais bonito. Né? Depois vai passando, você acalma, mas em geral o sentimento é de fiz a coisa certa. Até porque não é uma sentença, ó, você está indo para lá, você é obrigado a ficar lá pro resto da tua vida. Caso não dê certo aqui, caso em algum momento não gostei, não é isso que eu quero, eu quero voltar. Eu acredito que você volta uma pessoa melhor em termos de conhecimento, em termos de inglês, né? Até de currículo profissional. Então, né? Não, acho que esse sentimento de fiz a coisa errada talvez desse se não tivesse tentado. Né? Exato. E aí fica também uma dica, né? A pessoa se empoderar, né? Eu sei que é uma palavra da moda, né? Empoderamento e tal, mas de fato se conhecer bem e ter segurança que você está fazendo a coisa certa e planejar cenários, desde um cenário positivo a um cenário que não dê certo. Uhum, Eu acho sim. que a partir do momento que você clareia isso para você mesmo, você consegue setar as expectativas bem e trabalhar com os dois cenários. Né? Isso é É, importante. é. Muito bom, Fernão. Ah, tem uma pergunta, acho que já foi respondida aqui no nosso roteiro. Tem uma pergunta, assim, eu achei bem legal. Quando a saudade, né, das coisas, das pessoas batia, né, e batem até hoje, o que você faz ou fazia para contornar, Uhum. né? Então, para o quesito saudade, você daria qual nível de dificuldade? Baixo, médio ou alto? Eu acho que isso depende um pouco até da estação do ano, né? Chega no inverno aqui, que é verão no Brasil, fica mais alto, né? Porque aqui tá escuro, frio, 5 da tarde, nevando, você olha no Instagram, olha no Facebook, o pessoal na praia tomando cerveja, se divertindo, fica mais alto, né? Mas eu acho que é você tentar focar
tá com a cabeça onde você tá, né? Por mais que a gente perdeu muita coisa já, né? Teve muita coisa de casamento de amigos, de parentes, irmãos, nascimento de pessoas que a gente não pôde estar presente, né? Isso sempre dói. Mas Hum, ter a ciência que foi uma decisão que a gente tomou, né? Foi uma escolha, né? E tentar focar no que está aqui, né? A gente já está aqui há um tempo, já fez grandes amigos aqui, já viu crianças nascerem aqui, já temos quase uma família aqui, então também focar no que tem aqui e se isso. apertar demais não é longe, né, cara? Você pega um voo aí, 8 horas, você está em Guarulhos de novo. O que você está dizendo é muito importante para o pessoal, né, Fernão? Muitas vezes, quando você sai do país, é claro que as saudades, até hoje você tem, claro, é evidente, sua família daqui é de Curitiba, né? E só que você tem que trabalhar bem esse sentimento para você não ficar preso no Brasil. Porque Sim, a tua vida hoje, profissional principalmente, é nos Estados Unidos. Então, a energia que você vai gastar é aí, não aqui. Então, saber equilibrar, né, isso é inteligência emocional, com certeza, para poder lidar com essa situação que não é fácil. Muita gente fica presa ao Brasil e aí acaba tendo crises, né, e acaba repensando realmente se fez a coisa certa, né? sim, verdade. Se você pudesse voltar atrás, é a última pergunta da Eliane. Se você pudesse voltar atrás, você acredita que faria a mesma escolha, a de morar fora do Brasil, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que foi uma decisão acertada, né? E como a gente disse antes, é uma escolha, né, que a gente fez, não veio obrigado para cá, né? Então, por mais que se algum momento não der certo, eu acho que o pior cenário é você volta, procura um emprego e segue a vida, mas acho que o mesmo pior Ótimo. cenário você ainda sai ganhando, né? Sim, muito bom. Agora tem algumas perguntas do Rodrigo Latache, que é um assessorado da Trilha, um cliente da Trilha, e ele, inclusive, está buscando uma posição internacional, né? E aí ele fez algumas perguntas que eu vou reproduzi-las. Ah, ele pergunta se você foi transferido daqui para fora ou se aplicou direto e fez o processo. Eu acho que você já respondeu, né? Aham, Na verdade, o Rodrigo, o Fernão, ele se aplicou diretamente na empresa que ele trabalha, que é a ES Eletropaulo, tá? E aí, com isso, ele fez a transição. É isso, né, Fernão? isso, isso. Eu tinha feito alguns projetos, né, aqui. Aí, quando abriu uma vaga, uma coisa que abriu a vaga aqui, essa pessoa que saiu da vaga, ela lembrou, tem o Fernão lá do Brasil, então ele já indicou para essa vaga, assim, foi uma coisa que ajudou bastante, né? Você conhecer alguém aqui, você tentar fazer algum projeto que tenha alguma exposição internacional, eu acho que isso ajuda muito na hora de você fazer uma entrevista, de você, né, conseguir um acesso mais fácil. Eu vou fazer um adendo, Fernão, porque esse ponto é muito importante. Os profissionais, muitas vezes, eles acreditam que apenas pelo perfil você consegue converter num processo seletivo. A gente já falou lá no início da live que a gente tem vários fatores que impactam diretamente e indiretamente na tua saída do país. Mas um fator que eu acho bem importante é a participação ativa de projetos globais. Mesmo não viajando, eu tenho profissionais que a gente assessora aqui na Trilha que têm posições globais aqui no Brasil, Uhum. porque respondem por Latam ou respondem por Europa e tem um fácil trânsito com o público da empresa do outro lado. Isso faz com que o branding desse profissional fique valorizado para fora. Eu acho que essa é uma dica importante para Não, quem quer buscar, principalmente no modelo mais fácil, que é a expatriação. é, Concorda? eu acho que você participar de projetos é fundamental, assim. Ter alguém que te compre, que te suporte, tanto no exterior, quanto alguém que te ajude a te expor no Brasil, eu acho que isso é fundamental para conseguir essa vaga. Muito bom, Fernão. Uma coisa É, importante também, acho que às vezes o pessoal claro. pensa que, não, eu preciso subir aqui, eu preciso ser um diretor aqui no Brasil para conseguir ir para lá. Não. Acho que não. Acho que tem tem vaga para todos os cargos, né? Não importa o nível que você está na empresa, eu acho que sempre vai ter uma vaga de analista, sempre vai ter uma vaga de gerente, sempre vai ter uma vaga de diretor.
é importante você tá atento, né, e procurar esses processos. Sem dúvida, muito bom, Fernão. Uma outra pergunta do Rodrigo, ele pergunta, quais são as pessoas que você abordou para conseguir que olhasse o teu currículo? Eu posso responder, né, agora um pouco, que a principal pessoa foi o teu mentor lá, o teu chefe no Brasil, que fez o relacionamento com o chefe nos Estados Unidos. Eu acho que ele foi o principal interlocutor do teu projeto internacional, né? Teve mais alguém que colaborou em olhar o teu perfil e falar, não, olha, o Fernão é o cara para essa posição, a cadeira é dele, enfim, é uma curiosidade minha também. Aham. Eu acho que principalmente essas pessoas que elas têm o poder de influenciar de alguma maneira, né? Tanto essa minha chefe no Brasil, quanto esse que acabou se tornando meu chefe no exterior, né? Que eu fiz um projeto para ele. Você deixar muito claro, acho que é importante. Às vezes as pessoas vêm falar, olha, eu quero ir para fora, não sei o quê, como é que eu faço? Você já falou com o teu chefe? Não, eu falei só para você. Eu falei, cara, eu não trabalho na tua empresa, eu não vou poder te ajudar. Então você tem que tentar, né, deixar claro, assim, de uma maneira que, ó, eu tô aqui, eu vou te ajudar, eu vou fazer o melhor possível, mas eu tenho interesse em ter essa carreira. Eu acho que Sem dúvida. se a empresa é boa, se essas pessoas são boas, né, eles vão também entender e vão te ajudar. É. E o gestor, eu acho que é o primeiro passo. Se você não está bem com o teu gestor, não está alinhado, né? Ele não está alinhado com as suas expectativas, eu acho que pode naufragar o plano. É. É, é uma pergunta, assim, polêmica, mas é importante a gente colocar esse dedo na ferida aí. Você sentiu preconceito quando estava trabalhando aí nos Estados Unidos, no começo, enfim, ou até hoje? Aham. Ele conhece algumas pessoas, o Rodrigo, que voltaram pelo preconceito, Uhum. justamente. Queria que você comentasse esse tema que é importante também para as pessoas saberem. Sim, não, particularmente assim, eu nunca sofri nenhum preconceito. Acho que até a própria empresa, essa é uma empresa que ela investe bastante em diversidade, então tem na nossa área ali tem gente de todos os lugares, né? Então eu não senti isso, mas eu já vi também assim pessoas que trabalham em outras empresas, depende muito da região que você tá do país, isso é Uhum, mais forte ou uhum, mais fraco, né? Aqui nessa costa, como é muito globalizado, aqui em Washington tem muita embaixada, muita gente de fora, você não vê tanto preconceito, mas você vai mais para o interior, já vi casos assim, uhum. mas acho que isso tem em qualquer lugar, né? Você vê, às vezes a gente vê no Brasil também um pouco de xenofobia contra estrangeiro, então Claro, acho que claro. Tem que saber lidar tem que saber. e especificamente você tá falando que localização dentro dos Estados Unidos é importante também, umas regiões mais acentuadas, outras menos. Acho que varia muito, varia muito. Ótimo. A Adriana Plastina, que é consultora da trilha, Fernão, ela, ela, ela fez três perguntas aqui. Bom, de certa forma, essa primeira pergunta acho que você já respondeu, mas se você quiser complementar, qual foi teu maior desafio, né, de modo geral, para poder fazer esse projeto internacional e estar bem sucedido hoje? Eu acho que o maior desafio é ter a disciplina ali, né? De você estar com esse objetivo e não é uma coisa rápida, né? É uma coisa que você faz um projeto aqui, outro projeto, você vai construindo degrau por degrau. Então você ter essa disciplina de estar focado ali, eu quero aquilo ali e continuar indo passo a passo, acho que esse foi o principal desafio Uhum, profissional. E uhum, do lado pessoal, acho que o maior desafio é você fazer manter a família ou a harmonia da casa, né? Por pior que às vezes seja o momento, não é fácil, né? Você, sei lá, meu filho nasceu aqui, não tem nem, né, tá sem nenhum parente, tudo. Tem momentos que são muito complicados, assim, e você às vezes é o suporte ali, então você tem que estar confiante, né? Tem que passar essa confiança para os outros, mesmo quando uhum. você internamente não tem essa confiança. Eu imagino. Assim, ela pergunta, eu acho que é uma pergunta muito oportuna, como usar a inteligência emocional a meu favor, né, ela perguntando, em um momento de busca de novas oportunidades? Uhum. Eu acho que, em geral, né, a gente brasileiro, a gente tem uma inteligência emocional boa. Eu acho que a,
desenvolver uma resiliência, acho que é importante, né? Você aprender a ouvir não, aprender às vezes você tenta uma vez, tenta outra, não dá certo, mas persistir, eu acho que isso é importante. Uhum. Ela coloca aqui, e é bem oportuna essa pergunta, Fernão, porque a gente chega numa conclusão que não é só skill técnico, né? O skill técnico, eu acho que você busca, se certifica, a gente vai falar um pouco de certificação, principalmente quem é da área de TI, né, que foi o teu caso, né? Você cresceu dentro da área de auditoria e tecnologia, quer dizer, uniu essas duas áreas para poder crescer, mas o mais importante do profissional que quer buscar o mundo, eu acho que é, assim, se aprofundar mais na inteligência emocional, nos soft skills, melhorar networking, provocar relacionamentos diversos e, acima de tudo, é o que você colocou, persistir. A persistência é importante, né? Porque, como não é fácil, né, muitas pessoas, elas desistem muito rápido, né? Então, eu acho que o mais importante é a pessoa se preparar, né, o comportamento dela e tentar desenvolver cada vez mais esses soft skills para que ela consiga se alicerçar com pessoas que podem ajudar nesse momento de recolocação fora do país, né? É isso, né, Fernão? É isso. E acho que uma vez, né, que você conseguiu conseguir se adaptar, né? Acho que ter uma adaptabilidade ao novo é importante, né? Você ser maleável, assim, né? Porque é muito diferente, né? Tudo. Uhum. Então, conseguir se acostumar e encarar isso como o novo normal. Essa palavra também Sem está na dúvida. moda agora, é importante. Tem uma pergunta de alguns seguidores, o Felipe Martins pergunta, você tem desejo de trabalhar pela AES na Europa no futuro? Eu gostaria. A empresa em si, ela está no movimento que ela está saindo um pouco, né, do mercado europeu, não tem muita coisa lá, mas eu gostaria, sem dúvida. Eu acho que Estados Unidos é legal, mas a Europa, em termos de riqueza cultural, talvez seja melhor. Então, Sim, se tivesse essa oportunidade, sem dúvida. sem dúvida. E, Fernão, me conta uma coisa, é uma pergunta minha, tá? Para a área de tecnologia, né, quais você elencaria como pré-requisitos, e aí de pré-requisitos técnicos, para esse profissional poder ser visto lá fora como diferencial no seu skill? Isso é importante, né? A tecnologia hoje, ela bomba no mundo inteiro, né? É a área, eu acho que emprega mais pessoas hoje, que tem mais posições abertas. No pós-pandemia, a gente está vendo que é uma área que sofre menos, né? É claro que ela está machucada também, mas a gente vê ainda muita posição aberta e muita empresa de tecnologia conseguiu administrar bem a crise. Na tua opinião, quais são, assim, tanto profissionais de auditoria de TI, cibersegurança, infraestrutura, sistemas, arquitetura de software, o que você recomendaria para esse profissional se atualizar para Uhum. poder ser visto, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, enfim? Eu acho que as certificações internacionais, né? Cada área dessas que você mencionou tem as suas certificações. Eu acho que você ter pelo menos uma ou duas é fundamental, porque, querendo ou não, chegar aqui, o pessoal aqui, você falar que fez USP, você falar que fez Universidade Federal do Paraná, qualquer, não importa, eles não conhecem, né? Então, você tendo uma certificação internacionalmente reconhecida, eu acho que é até um fator de eliminação, né? Caso você não tenha, muito provavelmente você não vai nem ser considerado para a posição. Então, dependente da área que você está e dentre essas áreas que você citou, cada uma tem a sua certificação. Vá buscar uma certificação internacional, continuar estudando inglês, que acho que esse é o passo zero ali para pelo menos ser considerado, né? Uhum, muito bom, muito bom. Fernão, assim, a gente fala muito de networking, tá? Dentro de carreira, que é um dos pilares mais importantes para o profissional se movimentar no mercado, seja trabalhando ou desempregado. A rede de contatos é sempre aquela
fórmula 80-20, né? 80% é muito importante ele ter uma rede latente. Você consegue construir uma rede nos Estados Unidos? Essa é uma dúvida minha, tá? Até pela diferença cultural, você tem dificuldades para construir rede de relacionamento profissional? Porque você falou que construiu amizades, né? Isso é importante, mas dentro da AES Corp e até fora, com os fornecedores, você deve ter vários, né, parceiros, empresas que prestam serviço de tecnologia para a AES. Você consegue estabelecer esse canal de relacionamento, Fernão? Eu acho que essa é uma pergunta boa e acho que durante essa transição deu para ver como é importante, né? Eu estava no Uhum. Brasil, fiz minha carreira inteira lá, estudei, passei por algumas empresas, então eu tinha um networking lá. Quando eu vim para cá, começou do zero. Eu só conhecia o pessoal da empresa que eu trabalhava ali, e é isso. Até chegar a primeira crise. Teve uma crise grande agora, a empresa mandou um monte de gente embora, por sorte eu não fui. Mas aí eu parei para pensar, cara, se o cara me manda embora hoje, eu não sei para quem ligar. Eu vou ligar para o meu amigo do Brasil, para o meu contato no Brasil, porque aqui eu não conheço ninguém. Então deu para sentir como é importante você trabalhar esse networking, né? Então acho que é uma coisa que aos poucos eu vou fazer, é né? Uma coisa que não é natural, né? Você tem que se forçar a participar de eventos, tem que, né, ser ativo no networking. Então é uma coisa que Claro. Principalmente, né, Fernão, quem fica muitos anos dentro de uma empresa, né, acaba esquecendo de fazer a rede externa de contatos, porque acaba vivendo uma realidade lá, a empresa é grande, quer dizer, a própria AES, uma empresa gigante, e você acaba tendo contatos lá com o teu mundo interno, né? Então, essa é uma dica importante, né, para os profissionais que estão assistindo essa live, independentemente de estar com um projeto fora do país ou aqui dentro, é importante sempre manter o relacionamento, não só dentro da empresa que atua, mas também com os parceiros, com os fornecedores, com gestores de outras áreas que podem corroborar para a tua transição acontecer fora do país. Tá? sim, Eu tenho algumas perguntas aqui dos seguidores que chegaram agora, Fernão. A J. Perosa pergunta, você acha que é importante um suporte psicológico para trilhar uma carreira no exterior? Eu posso começar a responder, Fernão, a pergunta da J. Perosa, por ou do favor. J. Perosa, que, na verdade, assim, eu acho que é o que a gente estava falando, né, de desenvolvimento profissional, né, você se conhecer. O impacto que você tem cultural é muito forte. Então, se você só se prepara tecnicamente, tem uma boa rede de contatos, não basta. Eu acho que você tem que estar bem com você mesmo, tem que estar alicerçando toda a família, né? Ter uma comunicação muito clara com todos que estão participando desse projeto no exterior, e aí sim as coisas vão ficar bem melhor. É claro que o suporte psicológico com terapia é muito importante, o psicólogo pode ajudar nesse processo, com certeza. Ele é o profissional mais indicado, né, nesses casos mais extremos, né, ou casos que realmente o profissional tem dificuldade de se adaptar ou de tomar decisão, mas o mais importante é ele fazer uma lição de casa, ou seja, planejar, colocar os pontos fortes que ele tem e escrever os pontos, os gaps que ele tem. O que eu tenho que buscar, né, no meu eu mesmo, para eu poder prosperar né, nesse projeto. Né? Então, eu acho que existe muito, é um perfil do brasileiro, esse imediatismo. Né? Assim, eu quero ir para fora. Não, então eu vou a todo custo, né? Assim, não importa como, eu vou me aplicar aqui, ali, qualquer empresa serve, o importante é eu sair daqui e tal. Não é bem assim que funciona. Eu acho que primeiro um planejamento dentro da sua casa, um planejamento do teu projeto de carreira e, acima de tudo, um suporte psicológico, que eu acho que foi muito bem colocado. Desculpa Sim. atrapalhar a tua resposta, Fernão, se você quiser Não, complementar, você respondeu não, e... mas é perfeito. Eu acho que, cara, estando aqui, as principais questões, as principais dificuldades que eu tive foram muito mais psicológicas do que técnicas.
Eu acho que esse ter um suporte psicológico, né, trabalhar isso todo dia é muito, muito, muito importante. É muito mais importante do que a parte técnica. A parte técnica Uhum. você dá um jeito, você vai atrás, você conversa aqui, conversa ali, mas a parte psicológica, se não tiver boa, é um problema. Sem dúvida. O Luiz Condo mandou uma pergunta, Fernão. Recentemente o Trump aumentou as restrições para a entrada e expatriação de brasileiros. É verdade, você comentou no começo da live. Aham. Você sentiu ou soube algo a respeito? E aí, complementando a pergunta do Luiz Condo, que foi bem colocada, você está sentindo perto isso na AES, com alguns profissionais que supostamente seriam expatriados agora, é claro, antes da pandemia, né? Aham. Eu vi, né, que ele congelou a emissão de vistos de trabalho, né, até dezembro. Eu acho que isso é para conter, né, que está uma alta de desemprego aqui por conta da pandemia. Então ele está tentando, de alguma maneira, proteger o mercado interno. Então ele está segurando os vistos. Já vi muita reclamação das empresas de tecnologia dizendo que o problema não é esse, porque não tem mão de obra aqui. Então eles não vão conseguir produzir porque eles não é questão deles não quererem pegar a mão de obra interna, falta, então eles querem trazer gente de fora para suprir essas vagas, né? Então eles acreditam que essa medida do Trump não vai mais populismo do que vai funcionar efetivamente, né? Uhum. A gente vê aqui, né, aqui na região aumentou, na S não foi impactada, mas na região em geral, né, tá tendo mais desemprego, né, principalmente o pessoal que trabalha no setor de hospitality, restaurante, bares, hotéis, né, toda a cadeia ali está sendo impactada. Então, está começando a melhorar um pouco as recessões, então você está vendo que tá melhorando um pouco, está começando a sair da crise, mas não vai ser rápido, né? Vai ser aos poucos, vai Uhum. demorar um pouco, acho que eventualmente vai sair, mas vai demorar um pouco. Enquanto isso, tá congelado, né? Parece que quem já estava no processo continua, né? Quem já estava no processo de visto continua, Expatriação. mas Tá. não vai começar nenhum novo a partir de agora, até dezembro, pelo menos. Fernão, a Trips Fabi fez uma pergunta que eu achei bem, bem interessante. Qual a diferença das leis trabalhistas entre o Brasil e nos Estados Unidos, né? Porque muita gente não sabe, mas tem muita diferença, né? Tem. Principalmente em relação a férias, saúde, carga horária. Você pode dar uma pincelada para a gente de como funciona nos Estados Unidos, especificamente nos Estados Unidos, né? Sim, sim, sim. Basicamente, aqui, essa é uma ótima pergunta, assim, porque é muito, muito, muito diferente. Basicamente, aqui, não existem tantas leis trabalhistas quanto no Brasil. Então, fica muito mais na mão do empregador e do mercado regular isso do que o governo impor uma lei. Então, se as Uhum. melhores empresas começam a fornecer, eu vou fornecer um benefício de plano de saúde, alguma coisa assim, as outras que querem atrair os talentos, elas acabam indo junto e também oferecendo isso. Mas, em geral, aqui se vê muito menos benefício, né? Não tem vale refeição, vale alimentação, vale transporte. Até quando você comenta com o pessoal, eles acham engraçado aqui. Você fala, pô, mas aqui no Brasil a gente recebe, né, um cartão que dá direito ao almoço, caramba. Como assim a empresa vai pagar pelo teu almoço? E a gente, como assim não vai pagar, né? É uma coisa que pra gente não faz sentido, mas não tem. Assim, vendo também por outro lado, acaba funcionando, essa é uma opinião pessoal, eu acho que aqui acaba funcionando melhor, que o funcionário custa muito menos para a empresa. No Brasil, qualquer funcionário, ele custa o dobro, porque você tem Sim, benefícios, você tem FGTS, você tem um monte de coisa atrelada ao funcionário. Aqui, pelo fato sim. dele custar menos, as empresas acabam contratando mais. Então, você vê que o mercado é mais dinâmico, né? Ele contrata mais do que no Brasil. E os benefícios que são bons, que são válidos, a empresa acaba fazendo porque está todo mundo fazendo. Então, quem quer os melhores talentos, eles acabam seguindo uma regra de mercado, né? Infelizmente, o Brasil tem um cenário muito diferente, né, de tributação. A tal da desoneração da folha é um sonho, né, para os empresários, principalmente os micro e pequenos empresários do Brasil. E quando comparado nos Estados Unidos, não tem jeito, e aí fomenta muito mais a empregabilidade fora. A Leila, uma seguidora, está perguntando o seguinte, é uma boa pergunta, tá? Além do networking no exterior e diplomas internacionais, as experiências construídas no Brasil
são apreciadas no mercado de fora? São, mas tem que mostrar, assim, porque às vezes eles têm um pouco assim se a empresa não é americana, se não é uma empresa global, ele já começa com o pé atrás, né? Ah, mas no Brasil, como é que vocês fazem? Um exemplo, acho que bom, é da minha esposa, ela trabalha numa empresa de cartão de crédito, aí ela trabalhava na Redcard, que é uma empresa Uhum. gigantesca no Brasil. E Sim. aqui ela trabalha numa empresa semelhante que é 10 vezes menor do que a Redcard. Mas mesmo assim, eles não reconhecem muito. Oh, você trabalhou na Redcard, então o que você traz para a gente, né? Só que ela trabalha com a tecnologia de chip, que no Brasil é muito mais avançada do que aqui. Então, ela tem uma experiência que aqui passa a ser reconhecida, mas só a partir do momento que ela mostrou o serviço em si. Não porque eles respeitavam a empresa. Então, Então, essa resposta para a Leila é importante. Quer dizer, nem em todas as ocasiões, né, ter um currículo diferenciado em empresas aqui no Brasil é apreciado lá fora. Muitas vezes você trabalha numa empresa pequena aqui no Brasil, numa startup, que tem uma solução diferenciada e de repente, uma empresa global, mesmo pequena, é valorizada nos Estados Unidos. Né? Então, não tem muita regra, quer dizer, muitas vezes é muito o gatilho, né, daquela empresa enxergar você como diferencial, porque se você tem uma carreira tradicional aqui, claro, numa área bem estabelecida, mas não tem esse diferencial de produto, eu acho que você vai competir com muito americano, né? sim, sim. Varia muito, né? Tem muita coisa que aqui está muito avançada e no Brasil está um pouco atrás. Então você tem Hum, experiência numa tecnologia que está boa no Brasil, mas está atrás aqui, então não vale muito. Agora tem coisa que o Brasil está mais avançado. Então você sim, ter experiência nisso, isso é valorizado aqui. Acho que depende muito de que tecnologia a gente está falando e de qual estágio em cada país. exato. O Fernando Peixeiro, que é colaborador da Trilha, ele pergunta, Fernão, na sua opinião, quais são as perspectivas profissionais no médio prazo aí nos Estados Unidos pós-pandemia? Né? Essa também é uma dúvida que eu tenho, né? Como é que os Estados Unidos está reagindo, o mercado de trabalho dos Estados Unidos está reagindo com a pandemia? Né? A gente vê aqui no Brasil, está muito machucado, a gente tem grandes impactos no mercado de trabalho, vagas congeladas, né? É claro que de 1º de junho para cá, até a nossa consultoria sentiu uma melhora, né, de oportunidades, aquelas essenciais, né, para a estrutura da empresa serem abertas, mas longe da normalidade, né? Nos Estados Unidos, o retrato é parecido? Eu acho que até o mercado está otimista aqui. Eu acho que teve o último relatório do Fed aqui, que as vagas de empregos criadas agora em abril foram acima do esperado. Então a Sim. economia está recuperando um pouco mais rápido do que eles estavam esperando. É claro que isso vai se manter desde que a crise do coronavírus não se acentue, né? Caso a gente tenha porque aqui já está começando a reabrir as coisas. Caso a gente tenha alguma segunda onda muito forte, aí não sei aonde isso vai parar, né? Tá recuperando. Não. Sim. Não,